Às vezes nos sentimos crianças e brincamos de morto e vivo com o pecado. Morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo. Você está morto ou você está vivo para o pecado? Bom dia, Deus! Live Jesus in your house. Viva Jesus na sua casa. Aleluia! Curta essa história aqui. Havia dois homens andando e esses dois homens encontrou a bosta no chão. Aí um olhou para o outro e falou: é bosta. Não, não é bosta não. É bosta? Isso é merda sim. Não, não é merda não. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Baixou. Ó. Tem aparência de bosta. Tem cor de bosta. Tem cheiro de bosta. Viu? Tem cheiro de bosta. Tem textura de bosta. Tem gosto de bosta. É bosta mesmo, hein? Hoje eu quero fazer uma leitura com você aqui dos versos que eu gosto muito. E é complicado, mas precisa de muita fé. Então que o Senhor encha o seu coração e te ajude como tem me ajudado. Vamos ler? Romanos 6, 3 em diante. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você sabia disso? Ou você não sabia disso? Quando fomos batizados em Jesus Cristo, nós somos batizados na sua morte. De sorte que fomos passados, sepultados com ele pelo batismo da morte. Então, é certeza, ele está afirmando isso. Para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, da mesma forma, assim devemos nós também andar em novidade de vida. Assim devemos andar, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, da mesma maneira como Cristo ressuscitou e está andando, vivendo em novidade de vida, nós também devemos andar nessa novidade de vida. Por quê? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da morte, também seremos na ressurreição. Sabendo então disso, então agora que eu tenho a consciência do que o batismo fez em mim, que eu estou sepultado com ele na morte, então tendo a ciência da minha novidade de vida em Cristo, da mesma maneira como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, assim também nossa ressurreição insurge do batismo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então o meu velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, quando eu me batizo, o meu velho homem é crucificado. E o corpo do pecado é desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Então, eu e você não somos mais escravos do pecado, somos livres disso. Por quê? Porque o corpo do pecado foi desfeito, destruído em outras versões. Por quê? Aquele que está morto está justificado do pecado. Olha o verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Então me batizei, morri para o pecado.
Mas quando viver, vive para Deus. Então agora estou vivo em Deus. Então vivo para Deus. Assim também nós devemos nos considerar morto para o pecado. Então, da mesma maneira como Jesus morreu alguma vez, nós também temos que nos considerar morto para o pecado, mas vivo para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Se eu creio nesse verso 11, o 12 tem que ser parte de mim. E a parte de mim é: não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal. Não reine mais o pecado no seu corpo mortal. Enquanto você estiver vivo, não reine o pecado no seu corpo, para lhe obedeceres às suas concupiscências. Nem tampouco apresente o seu membro ao pecado. Nem tampouco peque por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre você. Então, por que pecamos? Então, por que eu peco? Porque sem fé, incredulidade, não creio nisso. Eu não creio que o corpo do pecado foi destruído. Eu não creio que Jesus mudou minha vida. Eu não consigo crer que Jesus se santificou a si mesmo para que nele nos tornássemos um da mesma maneira como ele era um com o Pai. Porque eu não consigo crer, eu sou incrédulo no ponto de que fui transportado do reino das trevas para o reino da luz através de Jesus Cristo. Eu não consigo crer, por isso que eu pego. Eu não consigo crer que as grandes e preciosas promessas e palavras descritas neste livro nos levam a ser participantes do que é natural de Deus, da natureza divina. Eu não consigo crer, então, por isso que eu peco, que Deus nos dá o escape, que Deus, Ele pôs em nós o selo do Espírito Santo, em nós somos templo, e o Espírito habita agora em nós. Nós não conseguimos crer nisso, por isso pecamos. Se eu consigo crer, eu entendo isso, por que eu peco? Falta de temor. Você ama a Deus, eu não duvido, mas você não teme, não respeita, não verencia, não tem medo. Ou simplesmente você peca porque você é um safado. Porque eu sou um safado. O fato é, o crente cristão batizado peca porque quer, porque escolheu, porque decidiu pecar. Porque sobre o crente, o corpo do pecado foi destruído. O pecado não tem mais domínio sobre mim, sobre você. O corpo do pecado foi destruído. Então, quando eu estou pecando, eu planejo o pecado. Eu visualizo o pecado. Eu maquino o pecado. Lembra do vídeo passado? Então quando... Mas a carne é fraca. Leia o texto inteiro. Leia o contexto do texto. Por favor, não use a Bíblia com essas... Fica maquinando jeitos de fazer errado. Quando a gente peca voluntariamente,
todos os nossos pecados cristãos é voluntário. Só não sei se eu não tenho Cristo na minha vida, se eu não passei pelas águas do batismo, se eu não entendi, se não me ensinaram sobre isso. É uma outra conversa. Mas eu que tenho entendimento disso que eu acabei de ler. Você acabou de ler. Lê de novo Romanos 6. Até entender. Porque se você está pecando voluntariamente, você se faz o homem da história. Você vê a bosta e fala, tem aparência de bosta, tem cor de bosta, cheiro de bosta, textura de bosta, tem gosto de bosta, rapaz é bosta. Não precisa experimentar o pecado para saber que é pecado. Não precisa se adentrar na vida do pecado para saber que você vai estar destituído, você vai estar se afastando, que você está escolhendo aquilo que Deus não quer para a sua vida. Você está rejeitando o testemunho de Deus, está rejeitando a presença. Não precisa de tudo isso para saber que está errado. Não precisa errar para depois ir lá e me arrependo. Deus te dá o escape antes. Queira temer ao Senhor. Olhe o que Ele fez por mim, por você. Estamos livres do pecado. Não deixa, não permita que Satanás ponha na tua mente o pensamento de que é mais forte que você. Jesus te libertou. Verdadeiramente, se o Filho te libertar, você é livre. Jesus já te libertou de todas as amarras. O pecado não tem domínio sobre você. Você é livre. Seja livre em Cristo Jesus, nosso Senhor.